Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo tutorial do Software Tecla e hoje eu estou aqui mais uma vez para responder uma dúvida de um aluno que está fazendo o meu curso de tecla e ele teve uma dificuldade na hora de criar desenhos de croquis. Então fica comigo que esse vídeo com certeza vai ser bem interessante, você vai aprender algo novo aí no Tecla que com certeza vai te ajudar na sua vida profissional. Bom, então eu tenho aqui um exemplo bem simples de uma situação onde eu tenho uma coluna, perfil I, e uma chapa de base que foi criada através de uma macro, né, de um componente aqui do lado, que foi a 1047. Tá? Independente, você poderia ter qualquer outro componente ou qualquer outra situação. O que acontece aqui, que é a dúvida desse meu aluno do curso, é que ele está selecionando todas essas peças e está mandando criar os desenhos. Tá? Pode ser que ele esteja fazendo isso do modelo todo ou ele esteja fazendo só de uma parte, mas a questão é, algumas peças não estão sendo criados os desenhos de croquis delas. Tá? E ele me perguntou por que está acontecendo isso, por que algumas peças cria e outras não cria. Então, nós vamos entender o porquê disso agora. A primeira coisa que a gente tem que entender, então, é a utilização de dois ícones que estão aqui na parte inferior da tela do tecla, tá? Que são esses aqui, selecionar componentes e selecionar objetos nos componentes. Tá? Cada um desses dois botões controla a seleção desse tipo de situação que você faz com o macro. Então, enquanto que esse botão aqui, selecionar componente, estiver ativo, quando você clicar num objeto, você não está selecionando a peça em si, você está selecionando a macro como um todo. Ou seja, se eu der dois cliques em cima, o tecla vai me disponibilizar a janela de informações da macro. Já, se eu ativar o ícone ao lado, que é o ícone de selecionar objetos nos componentes, eu vou estar dando dois cliques e ele vai mostrar aqui a propriedade da peça que eu cliquei. Então, se eu vier aqui clicar num parafuso, ele vai me mostrar o parafuso. Se eu clicar na chapa, ele vai me mostrar a chapa. Mas o que isso tem a ver e o que isso influencia? Bom, quando a gente está fazendo desenhos, quando a gente seleciona todo o modelo e vem aqui em desenhos e listas, criar desenho, por exemplo, desenho de croquis, o tecla é bem claro, ele diz aqui que ele vai criar o croquis das peças selecionadas. E aqui que está a questão. Quando você tiver com o ícone de seleção de componente, você não está selecionando a chapa de base como uma peça, você está selecionando ela como um componente. Logo, o programa não vai criar o desenho de croquis dessa chapa de base por esse motivo. Então, sempre que você for criar desenhos, você tem que estar com esse botão aqui ativo, que é a seleção das peças, ou seja, a seleção dos objetos ativo. Vamos ver isso na prática como que funciona. Eu vou deixar esse comando ativo, seleção de componentes, vou abrir uma janela de seleção e vou vir aqui e vou mandar criar o croquis de fabricação. Ele está me pedindo para realizar a numeração, ok. Então, olha só, na parte inferior da tela, ele está me dizendo que um desenho foi criado corretamente. Como eu tenho duas peças, um perfil e uma chapa, ele deveria ter criado dois desenhos e não apenas um. Se nós viermos aqui em lista de documentos, vamos perceber que aqui está o desenho apenas da coluna. Tá? Então, ele não criou o desenho da chapa. Eu vou apagar esse desenho e eu vou fazer de novo, só que agora eu vou ativar esse botão ao lado, que é a seleção de objetos. Então, agora, abrindo uma janela de seleção, criar desenho, croquis de fabricação. Agora, a mensagem que está sendo disponibilizada é dois desenhos criados corretamente. E se eu vier aqui, eu vou perceber que eu tenho tanto o perfil quanto a chapa também criada. Então, a dica, né, ou o macete aqui é justamente isso. Você tem que, sempre que for criar desenhos de peças, de croquis, estar com esse botão aqui embaixo ativo. Caso contrário, ele não vai criar o desenho de croquis daqueles objetos que estão dentro de componentes. Tá? Isso aconteceu profissionalmente comigo quando eu estava aprendendo tecla, eu estava gerando os desenhos de uma obra e acabou que faltaram vários croquis de peças. E aí eu não estava entendendo por que ele não criava. E aí a justificativa era realmente essa. Eu estava cometendo o mesmo erro que esse meu aluno. Eu estava mantendo aqui essa opção de componente. Quando eu abri a seleção, aquilo que estava dentro da macro não gerava o desenho. Né? Então, ó, se eu for vir aqui e mandar criar o desenho, ele não vai criar. Ele até fica bloqueado, porque você não tem nenhuma peça selecionada, e sim um componente.
Legal, então espero que você tenha gostado dessa dica. São os truques e os macetes que o Tecla tem. Se você ainda não conhece muito do Tecla, aqui no meu canal do YouTube você vai encontrar vários vídeos e vários tutoriais. Tem até cursos gratuitos para você se especializar. E claro, você que está querendo aprender mais ainda e se tornar um expert, nós temos um curso completo de Tecla. São mais de 120 aulas mostrando passo a passo como criar um projeto, como modelar, como marcar, gerar desenhos. É um curso que tem suporte para todas as dúvidas que você tiver, você vai ter suporte por um ano através do nosso grupo de WhatsApp. E dúvidas como essa, com certeza você vai ter a resposta, como foi o caso desse aluno que pediu, e eu estou trazendo aqui, aproveitando e compartilhando esse conhecimento com todos que acompanham aqui o meu canal e as minhas redes sociais. Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.